Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zelaya. E antes da gente começar, eu gostaria de fazer aqueles pedidos básicos que vocês já sabem como é que é. Eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Principalmente, galera, assistam até o final, é muito importante pra gente entender aí como é que tá o feedback, o andamento, comentem. Façam sugestões, façam críticas, enfim, façam pedidos sobre assuntos que vocês gostariam que a gente falasse. Tudo que vem de vocês pra gente é um feedback muito legal pra gente poder sempre melhorar e deixar o canal com a cara que vocês gostariam que ele tivesse. Tudo bem? Bom, dito isto, vamos partir então de vez para o nosso assunto. Em momentos anteriores a gente falou aí sobre a questão da independência da América Espanhola, né, como um todo, também sobre a independência lá das 13 colônias, né, tudo isso a gente comentou, mas a gente acabou percebendo aí nesse processo que os movimentos de independência, principalmente dentro da América Espanhola, tiveram uma participação das classes mais baixas muito efervescente. Então, os indígenas tiveram uma participação fundamental nesse processo, os negros africanos escravizados também tiveram uma participação fundamental dentro desse processo de independência. Até porque eles tinham ali motivos muito claros para auxiliar nessa luta pela independência. Só que a independência, depois que ela ocorreu, não necessariamente ela significou que esses grupos, né, que essas classes mais baixas conquistaram seus objetivos. Muito pelo contrário. Tá? Não significou nenhuma liberdade, por exemplo, para os africanos escravizados e não significou nenhuma reestruturação para os nativos indígenas. Após as independências, o principal pedido dos indígenas era reaver pelo menos uma parte das suas terras para que eles mantivessem ali o seu estilo de vida anterior à chegada dos espanhóis, continuassem vivendo como eles viviam antes. E eles não conseguiram. As elites coloniais, né, que agora elites independentes aí, precisavam desses indígenas como pequenos proprietários individuais para poder fazer o motor da economia colonial, né, ex-colonial, funcionar de uma forma independente. Então acabaram proibindo essa questão dos indígenas reaver os seus territórios, até porque a elite nova agora também queria ser proprietária de grandes pedaços de terra. Isso impedia o interesse ali dos indígenas de reaver essas terras para restabelecer o seu modo de vida. Não conseguindo esse desejo aí, o que é que ocorreu? Os indígenas começaram a lutar, ou pelo menos tentar restabelecer o seu antigo território, o seu antigo modo de vida. E com isso iniciou-se dentro da América livre, agora, uma série de movimentos de revolta, uma série de movimentos contra as elites e tentando reestruturar essa sociedade americana. Bom, tiveram muitos movimentos pacíficos, tá? Como por exemplo a onda de pedidos judiciais para reaver as terras, organizadas por alguns líderes indígenas, que iam lá nos tribunais de justiça e faziam os pedidos de forma legal, de forma pacífica, etc. e tal. Mas é óbvio que nunca houve uma vitória aí concedida aos indígenas. Até por isso, outros movimentos aí relacionados a esses desejos começaram a ocorrer. Tá? Movimentos muito mais intensos, muito mais violentos, e armados. Como foi o exemplo aí dos malones argentinos. É importante a gente ressaltar que eu vou falar sobre os malones argentinos porque foi o início, mas esse movimento ele vai se estender por diversos países aí na América Independente, tá? Como o Peru, a própria Bolívia e alguns outros. Mas o início foi na Argentina. Tá? Bom, o que acontece? Esses indígenas, que se autodenominavam malones, eles atacavam cidades e fazendas crioulas para quê?
para saquear o gado, né, roubar tudo que pudesse ser roubado ali dentro daquelas propriedades crioulas e principalmente sequestrar as mulheres e as crianças brancas, porque os malones entendiam que se eles conseguissem convencer, digamos assim, e criar mulheres e crianças brancas com costume indígena, eles iriam chamar a atenção para a necessidade de reestabelecer os seus antigos modos de vida aí, tá? Bom, dessa forma, os indígenas foram fazendo, né, foram saqueando, foram sequestrando, foram, enfim, roubando cidades, roubando fazendas. Isso durou até aproximadamente 1870. Tá? Por que 1870 foi uma data limite para essa resistência indígena ter permanecido? Porque nesse ano acabou a Guerra do Paraguai. Né? E a Guerra do Paraguai envolveu vários países da América. Né? O próprio Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil, enfim, vários ali foram envolvidos nesse processo. E quando acaba a guerra em 1870, as tropas federais argentinas retornam da guerra, né? Vitoriosas, inclusive, retornam da guerra e ali começa a voltar todas as suas atenções para a questão indígena. E a partir desse momento, o cerco sobre os indígenas vai ficando cada vez mais fechado e esses movimentos rebeldes eles começam a entrar em decadência, né, por conta da ação dessas tropas federais extremamente violenta, né, e muito mais eficaz do que os exércitos anteriores ali da Argentina tinham tentado fazer, e acabaram com muita violência conseguindo colocar em xeque esses movimentos rebeldes e aos poucos ir realmente eliminando tanto os movimentos quanto os indígenas também do processo social dentro da Argentina. Mas, para piorar um pouco a situação, a Guerra do Paraguai não trouxe somente esse fechamento do cerco, não trouxe somente essa resposta violenta aos movimentos. Pior do que isso, ela inicia uma campanha dentro da Argentina chamada Campanhas do Deserto. Que o que era? O objetivo era colocar o exército para dominar todas as zonas pecuárias dentro dessa área aí ocupada pelos nativos e, a partir do momento que dominassem essas áreas pecuárias, a ordem era eliminar todo e qualquer indígena, tá? Dentro desse cenário aí da Argentina. E essas ações, né, essa campanha do deserto, de fato foi eficiente, é até estranho falar isso, mas foi eficiente, acabou eliminando praticamente toda a sociedade indígena dentro desse território e depois abriu espaço, né, uma curiosidade, abriu espaço para os imigrantes europeus virem para a América em busca de riquezas, etc. Isso fez com que a Argentina fosse o país dentro da América do Sul com o menor índice de miscigenação entre europeus, indígenas e africanos. Tá? Não houve essa miscigenação dentro da Argentina. Muito pouco. Dessa forma, esse modus operandi aí de tratar os indígenas foi perpetuando-se por toda a América, né? Deixando inclusive um legado aí, uma marca aí de praticamente extinguir toda a sociedade indígena na América do Norte, Central e também na América do Sul, tá? Bom, a situação dos índios foi horrível e a dos africanos escravizados também foi horrível, tá? Porque os africanos apoiaram esses movimentos de independência, morreram nas guerras, tudo, em busca da sua tão sonhada liberdade. Mas não foi o que ocorreu. Pelo contrário, quando vem a independência, a elite, né, a nova elite americana, conta com a mão de obra escrava para poder o quê? Lucrar dentro desse comércio aí e tentar erguer os seus países de uma maneira muito mais lucrativa, tá? Então, isso tornou os escravos, os negros, né, africanos, escravos ainda por muito, muito mais tempo, tá? O que, obviamente, não era o desejo desses africanos, que pensavam que iam conquistar a sua independência tão logo acabassem os conflitos
de conquista da independência americana. Tá? Dessa forma, os africanos, né, escravizados continuaram sendo o motor da mão de obra dentro das ex-colônias durante muito tempo. E vale lembrar, sempre submetidos a tratamentos extremamente violentos e desumanos. E dessa forma, né, durou aí por muito tempo essa questão dos escravos africanos. Beleza, galera? A gente fica por aqui. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Fiquem bem.